Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar aqui no estúdio sobre a menopausa, um período em que o corpo feminino sofre uma série de mudanças hormonais. O acompanhamento médico é essencial. Também vamos falar sobre o abandono afetivo, um problema que infelizmente tem sido frequente, que pode trazer sérias consequências para quem é vítima. Vamos saber de que maneira a lei atua em casos assim. A menopausa representa o fim do período fértil da mulher, quando ela para de menstruar. O organismo deixa aos poucos de produzir hormônios, como estrogênio e progesterona. Nessa fase da vida ocorrem inúmeras transformações no organismo feminino e isso pode aumentar a possibilidade do aparecimento ou agravamento de algumas doenças. Por isso, o acompanhamento médico é muito importante. Aqui comigo no estúdio está a ginecologista Adelina Pimentel. Qual é o período, crucial dessa mudança? Eu achei interessante quando você iniciou falando que a menopausa acaba com o período fértil da mulher. Na verdade, esse período fértil acaba bem antes da menopausa, Porque a gente só pode estabelecer menopausa 1 ano após a mulher ter cessado a menstruação. Decorrido um ano sem menstruação alguma, é que a gente pode denominar menopausa. E, na verdade, a fertilidade ela já vai estar bem escassa, diminuída bastante, antes mesmo desse período, que é na fase do climatério, que é essa fase que antecede a menopausa. E a gente pode dizer que isso é um período natural da vida, Lógico. Não é quando se você toma remédios, que você não quer mais virar regra, não quer menstruação mais na sua vida, aí você começa a tomar alguns remédios, Isso, a gente está falando do processo natural. Exatamente, porque a menopausa é fisiológica, é um processo completamente normal na vida da mulher. Lógico. Claro que quando é que ele começa a surgir esse problema? Quer dizer, não é um problema, essa fase. Entende que por volta dos 48, 52 anos acontece a menopausa. Pode acontecer mais cedo, nas mulheres, como pode acontecer um pouquinho mais tardiamente. Mas o mais cedo também é muito comum, que é o que a gente chama de menopausa precoce, que seria no momento que a mulher está com toda a sua atividade, a sua disposição para a vida, para o trabalho, para a família, para as coisas boas da vida, e ela está entrando num período de menopausa, que seria antes dos 45 anos, aos 40 anos, 42 anos. E até antes, o que é muito ruim para a mulher. E isso significa o quê? Ter precocemente o climatério e a menopausa? Significa, infelizmente, uma certa decadência do corpo da mulher. Não é decadência porque vai tudo caindo, não é verdade. É a falta de ânimo para a vida que esta mulher deixa de ter. Mas isso acontece independente da vontade dela, Com a menopausa, a gente sabe que acontece depressão, dificuldade para dormir, ansiedade, aumento de peso, que pode acontecer, porque diminui também o metabolismo, A questão do ressecamento vaginal, aquelas ondas de calor. Então, tudo isso perturba a vida da mulher. Então, a mulher deixa de ser aquela mulher ativa, aquela mulher que está sempre disposta para tudo na vida, para o trabalho, para a família, para o esposo, para o sexo, e isso vai morrendo com esse período da menopausa. Mas não é o fim do mundo, não. Porque a medicina tem avançado muito. Claro. De que maneira encarar essa situação, essa fase da vida, tendo um controle absoluto sobre essa situação. E o que eu acho mais interessante, partindo desse princípio, é que ninguém tem que ficar esperando uma menopausa. Ela vai acontecer. A gente não sabe o momento certo. Ela vai acontecer. Não precisa ficar se preocupando, se estressando ou mesmo querendo tomar medicações para evitar a menopausa. Isso não existe. Isso pode prejudicar a vida da mulher. Porque qualquer medicação para a menopausa, na maioria das vezes, são terapias hormonais. Então, não podem ser utilizadas de forma indiscriminada. Então, deixa a menopausa acontecer que a gente vai ver o que é que você vai precisar, mulher. A gente tem ouvido falar bastante, de reposição hormonal.
Até que ponto isso pode ajudar? Pode ajudar e muito, né? Pode trazer toda essa vitalidade, todo este vigor para a vida da mulher, né? Para o teu trabalho, para a tua vida familiar, para a tua vida conjugal, tá certo? E para si própria, né? Restabelecendo a sua beleza, a questão da pele, da elasticidade da pele, dos cabelos, porque tudo isso fica complicado no período da menopausa, quer dizer, os cabelos tornam-se mais ressecados, a pele mais ressecada, assim, aquele vigor, né? E o próprio vigor físico, mas tudo isso vai ser restabelecido com o uso da terapia hormonal ideal para aquela mulher. Não existe uma terapia hormonal ideal para todas as mulheres. O que é considerado, né, para a terapia hormonal? Idade, peso, altura, tipo de pele, enfim. O que é considerado? Algumas situações dessas que você acabou de falar, né? Peso é importante, é uma mulher obesa, a necessidade de terapia hormonal para ela vai ser muito bem questionada, porque até a própria gordurinha que ela contém já tem hormônios ali, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai adicionar, né? A questão de idade também é importante, a história familiar, né, dessa paciente, se ela tem uma história familiar de alguém com câncer de mama, por exemplo, então a gente tem que evitar o máximo introduzir uma terapia hormonal sintética para essa paciente, né? Se essa paciente é fumante, ela já tem uma contraindicação para a terapia hormonal, se ela tem história de trombose anterior, já é uma contraindicação também. Então existem indicações, mas existem várias contraindicações, como existem efeitos colaterais também. E como chegar bem nessa fase sem precisar restabelecer a ordem hormonal? É quase que impossível não ter que introduzir um hormônio, seja ele sintético ou totalmente natural, tá? Mas existem os hormônios que são extremamente benéficos e que não vão trazer nenhum prejuízo para a mulher. Cabe ao médico ginecologista saber exatamente introduzir o hormônio ideal para aquela mulher, depois de todo um estudo daquela mulher, tá certo? Então, uma vez se tendo o melhor hormônio para aquela mulher, a vida dela vai ser muito melhor. E se ela tiver contraindicação absoluta para qualquer terapia hormonal, então vamos orientá-la, né, para atividade física, para alimentação mais saudável, para estimulá-la, né, com outras atividades, para que ela fique muito mais feliz nessa fase e consiga ultrapassar essa fase da menopausa. E eu falo assim, ultrapassar essa fase, porque às vezes essa fase também pode ser duradoura. Então, a atividade física, uma boa alimentação e a vida social, né, o que essa mulher gosta de fazer, é importante também. A senhora tocou num assunto aí que a atividade física, né, a dedicação à vida, o cuidar-se, ela é super necessário e pode até se antecipar ao problema e retardar um pouco. Isso ajuda nesse processo? Claro que ajuda. Se a mulher está de bem com a vida, está feliz em casa, com seu esposo, no trabalho, então, com certeza, esses danos causados pela menopausa, eles serão menores, com certeza. Qual é a influência do estresse da relação familiar para a menopausa? O estresse familiar, não só familiar, como no trabalho, como na vida social, ele vai existir sempre, né? Agora, se esta mulher é submetida a situações de estresse frequentes e intensas, pode anteceder esse período da menopausa, sim, né? Isso é muito pior para ela. Quer dizer, a questão de uma depressão que pode vir com a menopausa, ela vai se antecipar e vai ser mais intensa, né? Ou a mesma ansiedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na verdade, a gente tem que pensar que ambiente familiar, ele tem que ser um ambiente harmônico, né? Trabalho também, não adianta você estar trabalhando no local que você não esteja feliz. Eu acho que nada na vida, Miguel, entendeu? Tudo na vida você tem que ter prazer em fazer. Se tem prazer em fazer, você vai estar feliz sempre. Então, tudo vai fluir melhor. Tem muita gente que, para ficar mais bonita, coloca uma maquiagem. No caso aí da orientação médica, a maquiagem, por exemplo, de se dedicar a um exercício físico, de se embelezar, ir ao salão, isso pode estar maquiando um problema. Eu acho que o primeiro passo é a orientação médica. Claro, na questão da menopausa, da fase climatério, claro, até porque a paciente, a mulher, ela tem que ir sempre ao ginecologista, desde a primeira menstruação, vamos dizer assim. Imagine neste período de climatério, quando ela já está com a idade acima dos 45 anos, tem que se intensificar essa ida ao ginecologista, com certeza. Quando surge essa fase aí, a mulher sente
Ela fica mais irritada? Quais são os sintomas? Fica, e eu acho interessante você até tocar nisso, porque o seu companheiro em casa, os filhos também, mas principalmente o seu companheiro, entender que ela está entrando numa nova fase de vida, né? Compreendê-la e ajudá-la. Entendeu? Porque ela pode modificar. A mudança de humor existe, é natural nesta fase. Mas tem tratamento para isso. E eu acho muito importante frisar algo aqui. Se a paciente tem, por exemplo, contraindicação a uma terapia hormonal que iria tratar, na verdade, todos esses sinais e sintomas que a mulher pode apresentar no período da menopausa, se tem contraindicação absoluta, então vamos utilizar determinadas medicações que não contenham hormônio e que vai ajudá-la de forma pontual. Por exemplo, nas ondas de calor. Então, se o que mais a incomoda são ondas de calor, existem medicações específicas que não contêm hormônio e que vão ajudar bastante. Se a questão for mais a mudança de humor, existem medicações que não contêm hormônio que vão ajudá-la, tá certo? Então, tem tratamento para tudo. O que não pode é a mulher sabendo que está entrando nessa fase da menopausa, porque ela sente isso, começa até falhar a menstruação e ir se resguardando, se enclausurando. De forma alguma. Ela tem que desabrochar ainda mais para a vida. Com certeza, porque é a fase que a mulher já vivenciou tanta coisa da vida, já está tão amadurecida, já sabe tanto o que quer da vida, que ela não pode baixar a bola, muito pelo contrário. Mas ela pode encarar essa fase como até um processo de rejuvenescimento a partir do investimento no se cuidar. Por exemplo, fazer a terapia hormonal, ir para um exercício físico, fim de semana no salão de beleza, melhorar o seu humor, a relação com as pessoas. Sim, com certeza. E ficar cada dia mais linda, mais gata. Com certeza. Tem que ser, lógico. Não é o fim da vida, né? Pode ser um grande recomeço para a mulher, né? Quer dizer, é um período até que coincide também que ela já... Quase que, vou dizer, mulher se aposenta um pouco mais cedo do que o homem, não sei agora com essas regras que mudaram, né? Mas mulher aos 55 anos, 60, ela tá plena, gente. Nada que uma boa maquiagem, um bom tratamento de pele, uma atividade física, uma academiazinha, não a deixe mais loba, mais maravilhosa ainda, né? E fazer muito bem a si e aos outros, né? Porque claro, lógico. Os filhos vão agradecer, né? Tem uma mãe equilibrada, o maridão também, né? Tem que deixar o maridão babando, né? Lógico. Agora, esse tratamento, ele é longo? Como é isso? A mulher começa a entender como esse tratamento? O tratamento é simples. Quando ele tem a indicação precisa, individualizada para aquela mulher, ela vai se dar super bem. Ela vai sentir uma energia nova dentro de si, né? Então, não necessariamente ela precisa voltar a sangrar, porque se ela sangrar com o tratamento hormonal, aquele tratamento não está ideal para ela. Então, o que a gente quer com a terapia hormonal não é que a paciente volte a menstruar, entre aspas, porque ela não vai voltar a menstruar e ela não deve voltar a sangrar. A medicação tem que ser ideal para restabelecer o vigor físico dela, né? Como um todo. E a alma também. É isso que é o mais importante. Vamos agradecer à doutora Adelina Pimentel, ginecologista, que falou aqui sobre a menopausa, o climatério. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco vamos falar sobre abandono afetivo de crianças e idosos, um tema que é motivo de ações jurídicas de filhos contra pais, inclusive com pedidos de indenização. Mas o maior problema são as consequências psicológicas para as vítimas.